Então Ele é dono de tudo. Oramos, meu querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por teus feitos, toda a ocorrência nessa noite. Por tua presença, papai, temos nos alegrado muito por tudo que o Senhor tem, papai, já praticado no meio de nós. E iremos sim, papai, nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor ainda há de enviar aos nossos corações. Usa o pastor Léo, como sempre, e usa as nossas vidas, papai. Não deixe que a preocupação, que a tristeza, que o ladrão venha roubar da mente do teu filho, da tua filha, meu pai, esse momento de glória, Senhor. Nos ajuda para que nós possamos nos concentrar, papai, em aprender do Senhor, papai, e levar nessa noite, papai, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, em nome de Jesus. Pastor Léo. Eu quero cumprimentar a todos com o Pai do Senhor. Podem se assentar. Em primeiro lugar, eu quero externar a minha alegria de poder estar aqui nessa noite. Nós estamos em festividade na sede. Eu estive lá na sexta e no sábado, juntamente com o pastor Júlio. E ontem, quando estávamos voltando para casa, eu disse ao pastor Júlio: Senhor, estou muito propenso em ir para a sede no domingo. Minha esposa não está bem de saúde, daí eu e o Gil sentamos pensando, veio com o pastor João, e nós vamos lá cooperar com ele. E deu certo, Deus encaminhou. O pastor João teve com a gente lá na cidade de Cumbica, onde eu fiquei até o dia 22 de agosto, né? Hoje, o mês de agosto, eu completei lá, como nós subiremos no dia 8 de agosto de 17, então 6 anos, né? 6 anos e 14 dias à frente do trabalho, que foi a 13ª congregação no campo de Guarulhos, além de uma congregação no campo do Brás, uma congregação no Rio de Janeiro e a presidência de um campo no Rio Grande do Sul. No Brás, eu tive o privilégio de a gente congregar junto, né, Edmundo? Edmundo chegou por lá em 72, no Brasil, e eu já estava lá desde 67. E aí o Edmundo e o Raul, o irmão dele, foi os construtores da minha casa aqui em Guarulhos. Eu comprei um terreno no São João, como a irmã Bianca contou aqui. Vivia de aluguel de casa em casa, todo ano desmonta guarda-roupa, desmonta móveis, desmonta tudo e monta em outro lugar. Quando eu vim para São João, eu tive que comprar porque os parafusos não seguravam mais no lugar, de tanta mudança, né? E Deus preparou, né, terreno. Alguém disse: mas você é maluco de comprar naquele lugar longe, tudo rua de terra, não tinha nada, né? Mas Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. E eu digo, até se enganou de data. Se nós nos encontramos em 72 para 2000, é 28. Com mais 23 agora, é 51. E a gente se conhece, 51 anos, para a glória de Deus, né? E de ministério, nós estamos completando esse ano 56 anos do ministério de Maria. Para a glória de Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Aleluia. A carta aos Hebreus, capítulo de número 13, eu quero fazer menção
apenas de um versículo, que é o de número 8, para nossa meditação nessa noite. Eu vou ler ele uma vez e pedir que a igreja o repita. Tem uma versão, e a gente já vai dizer aqui na palavra, porque há muitas versões hoje, né? Bíblicas, muitas versões. O nosso ministério, há anos atrás, decidiu, a nossa Convenção Nacional, de instituir a Bíblia do culto para que tivéssemos uma leitura uniforme, né? Eu tenho em casa, a gente ministra tanto pregações como estudo, como palestra para casais, para obreiros e coisa toda. E tenho 12 Bíblias de estudos, né? Mas no culto eu gosto de usar a Bíblia do culto para pesquisa e comparações. Por quê, pastor? Eu gosto mais da revista corrigida, que é a Bíblia do culto, porque ela foi a mais fiel tradução dos originais. Depois, com o tempo, vem aparecendo várias versões, atualizando a língua, né, do português e o português do Brasil, que é diferente do português original, arcaico, né, antigo, e vai mudando as coisas. Então, em algumas versões, por exemplo, aqui vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tem algumas versões atualizadas que vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Acontece que o será, né, ele vem do verbo ser, né, do verbo ser. E o será é o pretérito do futuro. Pretérito do futuro. O que quer dizer pretérito do futuro? Pretensão de que no futuro vai ser aquilo, né? Só que Jesus, ele é. Ele não será, ele é. Ele é. Porque já no Antigo Testamento já dizia, quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, e ele perguntou: Senhor, mas quando eu chegar diante de Faraó, eu vou dizer o que para ele? Então Deus falou para ele: diga, o eu sou que me mandou vir buscar o povo dele para ir adorar no deserto. O eu sou, né? E ali já estava configurado a Trindade, só não tinha configurado fisicamente para a humanidade, mas já estava configurado. Ali já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus, quando começa a se apresentar, ele também vai dizer: eu sou. Eu sou. Quer dizer, a mesma configuração do Pai, ele também traz. Eu sou, o eu sou, né? Então, eu vou ler e vocês vão repetir igualzinho, tá bom? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos repetir? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode se sentar. No verso anterior, o 7, vai dizer o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O que está acontecendo hoje, na atualidade, com a difusão das mídias, das redes sociais, né? E hoje muita gente está se alimentando, em vez da palavra genuína, pela mídia, que estão ocorrendo
homens e mulheres trazendo mensagens que deveria ser fundamentalmente bíblica, mas que muitas vezes ela é configurada de uma forma que agrade o ouvinte e não que confronte, né? Então, o que está acontecendo hoje em muitas igrejas estão se esvaziando porque não suporta ouvir a verdade nua e crua da palavra de Deus, que homens de Deus comprometidos com a palavra estão transmitindo. E então nasce aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo numa das suas cartas, dizendo a Timóteo que muitos estão tendo comichão do ouvido, ou seja, coceira no ouvido, para ouvir coisas que lhe agrade, que massageie o seu ego, quando na verdade a palavra de Deus, a função da palavra é nos confrontar para que nós nos corrijamos, para que Deus opere e trabalhe na nossa vida e ao nosso favor. Porque diz que o Senhor está com o seu braço estendido para abençoar aqueles que nele crê e que o temem. Temor de Deus é coisa muito séria, muito séria. E hoje muita gente não quer se submeter ao temor de Deus. Não quer. Quer ser um crente mais moderno, né? Quer ser um crente mais solto. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, depois eu vou na igreja, eu participo da ceia, e a Bíblia vai dizer claramente que nós devemos viver uma vida pia e justa, testificando do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor não muda. Ele não muda. Nós aqui mudamos, mas Deus não muda. Ele é o mesmo. Nós acabamos de ler. É o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. E Ele diz que Ele é santo e que nós devemos nos santificar. Por que a igreja de hoje nós não estamos mais contemplando tantos milagres como nós já vimos? De ontem, quando nós estávamos no Jardim Brasil, e tinha aquela comunidade onde depois construíram o Pergaminho, lembra? Né? Naquele tempo que falava favela, né? Agora modernizaram a comunidade, né? Então tinha uma favelinha naquele terreno, lembra disso? E tinha uma irmãzinha que morava lá. Ela não tinha condições financeiras de ter uma casa, adquirir um terreno, construir. Então construiu um barraco naquele terreno que virou aquela comunidade toda. E essa irmã aparece um dia no culto, passando mal, né? Naqueles tempos, isso, década de 70 a 50 anos atrás, não era como hoje a medicina adiantada da forma que é, né? Então, as pessoas estavam sofrendo e não sabiam nem de que estavam sofrendo, mas ela estava sendo o quê? Portadora de um câncer, e ela chega no Jardim Brasil passando mal, né? Chega no Jardim Brasil passando mal. Nós éramos regente de coral, estava no ensaio do coral, gente, no ensaio do coral. Hoje a gente entra nas igrejas quando vê algum ensaio, e hoje quase não tem mais coral a 4 vozes, né? Mas tem os grupos de irmãs, tem os grupos de varões, tem os grupos de jovens, tem os grupos de crianças, e hoje os ensaios não têm a mesma característica que tinha naquele tempo. Sabe como começava o ensaio? Meia hora de oração. Meia hora de oração. Aí a gente, como regente, levantava o coral, lia uma palavra, fazia uma aplicação refletiva da palavra lida, orava, e aí começava o ensaio. E aquela irmã estava ali. Oramos a meia hora, nos levantamos, lemos um texto, e quando estávamos meditando,
passando uma reflexão para os componentes do coral. A irmã começou a passar mal. Ela começou a passar mal. E nisso então levantamos o coral em oração, chamamos ela na frente. E quando estava orando por ela, por imposição de mãos, não era nem obreira, era regente do coral, impusemos a mão sobre ela. Aí ela sai correndo de debaixo da minha mão, saiu correndo. Eu pedi para uma irmã acompanhar ela, e ela foi para o fundo da igreja, no banheiro. E quando ela entrou no banheiro, só foi o tempo de entrar e colocar a mão sobre o estômago e lançar um vômito, e vomitou uma bola preta, escura, horrível, toda peluda no vaso sanitário, assim. A enfermidade foi descobrir, era um câncer no estômago, mas o Senhor curou na hora. Não sai. Hoje nós quase não vemos mais isso. Hoje nós não vemos mais conversões. Quantas conversões? O coral cantando, alguém passava na rua, ouvia aquele louvor, entrava na igreja e já vinha chorando para frente, querendo aceitar Jesus, antes da pregação, antes de apelo, antes de tudo, já querendo aceitar Jesus, só com o louvor no coral, quando estava cantando, alma cansada, almejada, trejar somente no Senhor, manso e suave. Jesus está chamando, já vinha correndo aceitar Jesus. O poder da palavra. Aí eu pergunto para a igreja de hoje: Jesus mudou? Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que precisamos voltar, como disse Jesus, escrevendo as cartas às 7 igrejas da Ásia, e ele vai dizer à igreja de Éfeso: voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Venham para a igreja. O pastor não chegou, não se sabe por que motivo. O pastor não justificou, está sem o seu veículo. Mas aí nós, como igreja, a gente chega, se ajoelha no seu lugar e vai orando até que chegue. Lembra como era antes? Não deve ter gente antiga aqui que nem nós, né, Edmundo? Não deve ter. Mas no nosso tempo tinha uma campainha aqui em cima do púlpito. Lembra da campainha? A sineta. Enquanto o pastor não levantasse e não tocasse a sineta, ninguém se levantava de estar ajoelhado e ninguém parava de orar. Por isso, naquele tempo, o Jesus Cristo, que é o mesmo hoje, porque Ele é eternamente, por toda a eternidade, Ele não muda. Naquele tempo a gente orava, o câncer era expelido, a gente orava, o crente era batizado. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu me batizei no dia 16 de abril de 1967. Os cultos nas Assembleias de Deus, tinha culto no domingo, cantava, não tinha grupos como hoje, era o grande coral a 4 vozes. Então ali cantava homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes, e até criança podia cantar no grande coral. Era o coral que apresentava os louvores, era a banda que puxava os louvores da harpa. Naquele tempo, aí a leitura oficial, a pregação, e o domingo era lotado. Na segunda-feira era culto de oração, e era quase igual no domingo, estava todo mundo lá. E eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de segunda-feira. O Senhor Jesus me selou com o Espírito Santo e deu dons espirituais. Hoje, o que está acontecendo? Alguém chega na igreja e a gente usava um ditado antigamente, né? Que o pessoal fazia a oração do caçador, né? Sabe como que é a oração do caçador? Põe um joelho só no chão, né? Que era para levantar mais rápido, né? Orava uns minutinhos, só já levantava. Hoje a gente chega nas igrejas, tem um ou outro orando, e
está todo mundo sentado, conversando, falando do TikTok, falando do WhatsApp, falando de não sei o que, outro com revista de perfume e vendendo. Para com isso, nós estamos na casa de Deus, aqui é casa de Deus, é casa de Deus. E quando nós vamos para a casa de Deus, qual deve ser o nosso objetivo? O objetivo principal é prestar a Ele um culto de adoração. Eu não gostei do culto hoje. Não é para você gostar, é para você cultuar. E cultuar de tal maneira que aquele a quem está sendo dirigido o culto, é Ele que tem que gostar do meu e do teu culto. Porque em Ele se agradando do meu e do teu culto, vem cura, vem libertação, vem salvação, vem batismo, vem transformação, vem bênção material, vem bênção espiritual. Eu estava comentando com o pastor Marcelo aqui do meu lado, dando seu testemunho, né? Que a oração, ela nada mais é do que a conjunção de duas palavras: ora e ação. A gente tem que orar e agir. Orar e agir. Por isso é oração. A gente ora e age. Se é na igreja, chegamos e oramos. E aí, a partir do momento que o pastor, e por isso eu li o verso 7 à noite, nós temos em festividade na sede. Eu estive lá na sexta e no sábado, juntamente com o pastor Gilson. E ontem, quando estávamos voltando para casa, eu disse ao pastor Gilson: estou muito propenso em ir para a sede no domingo. Minha esposa não está bem de saúde, eu e Gilson estamos pensando, veio com o pastor João, e nós vamos lá cooperar com ele. E deu certo, Deus encaminhou. O pastor João teve com a gente lá na cidade comigo, onde eu fiquei até o dia 22 de agosto, né? Hoje, o mês de agosto, eu completei lá, como nós assumi lá no dia 8 de agosto de 17, então 6 anos, né? 6 anos e 14 dias à frente do trabalho, que foi a 13ª congregação do campo de Guarulhos, além de uma congregação no campo do Brás, uma congregação no Rio de Janeiro e a presidência de um campo no Rio Grande do Sul. No Brás, eu tive o privilégio de a gente congregar junto, né, Edmundo chegou por lá em 72, no Brasil, e eu já estava lá desde 67. E aí o Edmundo e o Raul, o irmão dele, foi os construtores da minha casa de Guarulhos. Eu comprei um terreno no São João, como a irmã Bianca contou aqui. Vivia de aluguel de casa em casa, todo ano desmonta guarda-roupa, desmonta móveis, desmonta tudo e monta em outro lugar. Quando eu vim para o São João, eu teve que comprar porque os parafusos não seguravam mais no lugar, de tanta mudança, né? E Deus preparou, né, terreno. Alguém disse: mas você é maluco de comprar naquele lugar longe, tudo rua de terra, não tinha nada, né? Mas Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Meu irmão até se enganou de data. Se nós nos encontramos em 72 para 2000, é 28. Com mais 23 agora, é 51. E a gente se conhece, 51 anos, para a glória de Deus, né? E de ministério, nós estamos
completamos esse ano 56 anos do Ministério de Margarida. Glória de Deus. Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Aleluia. Deus seja. A carta aos Hebreus, capítulo de número 13, eu quero fazer menção apenas de um versículo, que é o de número 8, para a nossa meditação nessa noite. Eu vou ler ele uma vez e pedir que a igreja o repita. Tem uma versão, e a gente já vai dizer na palavra, porque há muitas versões hoje, né? Bíblicas, muitas versões. O nosso ministério, há anos atrás, decidiu, a nossa Convenção Nacional, de instituir a Bíblia do culto para que tivéssemos uma leitura uniforme, né? Eu tenho em casa, a gente ministra tanto pregações como estudo, como palestra para casais, para obreiros e coisa toda. E tenho 12 Bíblias de estudos, né? Mas no culto eu gosto de usar a Bíblia do culto para pesquisa e comparações. Por quê, pastor? Eu gosto mais da revista corrigida, que é a Bíblia do culto, porque ela foi a mais fiel tradução dos originais. Depois, com o tempo, veio aparecendo várias versões, atualizando a língua, né, do português, e o português do Brasil, que é diferente do português original, arcaico, né, antigo, e vai mudando as coisas. Então, em algumas versões, por exemplo, aqui, vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então tem algumas versões atualizadas que vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Acontece que o será, né, ele vem do verbo ser, né, do verbo ser. E o será é o pretérito do futuro. Pretérito do futuro. O que quer dizer pretérito do futuro? Pretensão de que no futuro vai ser aquilo, né? Só que Jesus, ele é. Verdade, né? Ele não será, ele é. Aleluia. Ele é. Porque já no Antigo Testamento, já dizia, quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, e ele perguntou: Senhor, mas quando eu chegar diante de Faraó, eu vou dizer o que para ele? Então Deus falou para ele: diga, o eu sou que me mandou vir buscar o povo dele para ir adorar no deserto. O eu sou, né? E ali já estava configurado a Trindade, só não tinha configurado fisicamente para a humanidade, mas já estava configurado. Ali já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus, quando começa a se apresentar, ele também vai dizer: eu sou. Eu sou. Quer dizer, a mesma configuração do Pai, ele também traz. Eu sou, o eu sou. Né? Então, eu vou ler e vocês vão repetir igualzinho, tá bom? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos repetir? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode se acertar. No verso anterior, o 7, vai dizer o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores
que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitaram, atentando para a sua maneira de viver. O que está acontecendo hoje, na atualidade, com a difusão das mídias, das redes sociais, né? E hoje muita gente está se alimentando, em vez da palavra genuína, pela mídia, que estão ocorrendo homens e mulheres trazendo mensagens que deveria ser fundamentalmente bíblica, mas que muitas vezes ela é configurada de uma forma que agrade o ouvinte e não que confronte, né? Então, o que está acontecendo hoje em muitas igrejas estão se esvaziando porque não suporta ouvir a verdade nua e crua da palavra de Deus, que homens de Deus comprometidos com a palavra estão transmitindo. E então nasce aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo numa das suas cartas, dizendo a Timóteo que muitos estão tendo comichão do ouvido, ou seja, coceira no ouvido, para ouvir coisas que lhe agrade, que massageie o seu ego, quando na verdade a palavra de Deus, a função da palavra é nos confrontar, para que nós nos corrijamos, para que Deus opere e trabalhe na nossa vida e ao nosso favor. Porque diz que o Senhor está com o seu braço estendido para abençoar aqueles que nele crê e que o temem. Temor de Deus é coisa muito séria, muito séria. E hoje muita gente não quer se submeter ao temor de Deus. Não quer. Quer ser um crente mais moderno, né? Quer ser um crente mais solto. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, depois eu vou na igreja, eu participo da ceia, e a Bíblia vai dizer claramente que nós devemos viver uma vida pia e justa, testificando do amor de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor não muda. Ele não muda. Nós aqui mudamos, mas Deus não muda. Ele é o mesmo. Nós acabamos de ler. É o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. E Ele diz que Ele é santo e que nós devemos nos santificar. Por que a igreja de hoje nós não estamos mais contemplando tantos milagres como nós já vimos? Como nós já vimos. De ontem, quando nós estávamos no Jardim Brasil, e tinha aquela comunidade onde depois construíram o Pergaminho, lembra? Né? Naquele tempo que falava favela, né? Agora modernizaram é comunidade, né? Então tinha uma favelinha naquele terreno, lembra disso? E tinha uma irmãzinha que morava lá. Ela não tinha condições financeiras de ter uma casa, adquirir um terreno, construir. Então construiu um barraco naquele terreno que virou aquela comunidade toda. E essa irmã aparece um dia no culto, passando mal, né? Naqueles tempos, isso, década de 70 a 50 anos atrás, não era como hoje a medicina adiantada da forma que é, né? Então, as pessoas estavam sofrendo e não sabiam nem de que estavam sofrendo, mas ela estava sendo o quê? Portadora de um câncer, e ela chega no Jardim Brasil passando mal, né? Chega no Jardim Brasil passando mal. Nós éramos regente de coral, estava no ensaio do coral, gente, no ensaio do coral. Hoje a gente entra nas igrejas quando vê algum ensaio, e hoje quase não tem mais coral a 4 vozes, né? Mas tem os grupos de irmãs, tem os grupos de varões,
tem os grupos de jovens, tem os grupos de crianças, e hoje os ensaios não têm a mesma característica que tinha naquele tempo. Sabe como começava o ensaio? Meia hora de oração. Meia hora de oração. Aí a gente, como regente, levantava o coral, lia uma palavra, fazia uma aplicação refletiva da palavra lida, orava, e aí começava o ensaio. E aquela irmã estava ali. Oramos a meia hora, nos levantamos, lemos um texto, e quando estávamos meditando, passando uma reflexão para os componentes do coral, a irmã começou a passar mal. Ela começou a passar mal. E nisso, então, levantamos o coral em oração, chamamos ela na frente, e quando estava orando por ela, por imposição de mãos, não era nem obreira, era regente do coral, impusemos a mão sobre ela. Aí ela sai correndo de debaixo da minha mão, saiu correndo, eu pedi para uma irmã, acompanhe ela, e ela foi para o fundo da igreja, no banheiro, e quando ela entrou no banheiro, só foi o tempo de entrar e colocar a mão sobre o estômago e lançar um vômito, e vomitou uma bola preta, escura, horrível, toda peluda no vaso sanitário, assim. A enfermidade foi descobrir, era um câncer no estômago, mas o Senhor curou na hora. Não ensaio. Hoje nós quase não vemos mais isso. Hoje nós não vemos mais conversões. Quantas conversões? O coral cantando, alguém passava na rua, ouvia aquele louvor, entrava na igreja e já vinha chorando para frente, querendo aceitar Jesus, antes da pregação, antes de apelo, antes de tudo, já querendo aceitar Jesus, só com o louvor do coral, quando estava cantando alma cansada, almejada, trejar somente no Senhor, manso e suave, Jesus está chamando, já vinha correndo aceitar a Jesus. O poder da palavra. Aí eu pergunto para a igreja de hoje: Jesus mudou? Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que precisamos voltar, como disse Jesus, escrevendo as cartas às 7 igrejas da Ásia, e ele vai dizer à igreja de Éfeso: voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Venham para a igreja. O pastor não chegou, não se sabe por que motivo. O pastor não justificou, está sem o seu veículo, mas aí nós como igreja, a gente chega, se ajoelha no seu lugar e vai orando até que chegue. Lembra como era antes? Não deve ter gente antiga aqui que nem nós, né, Edmundo? Não deve ter, mas no nosso tempo tinha uma campainha aqui em cima do púlpito. Lembra da campainha? A sineta? Enquanto o pastor não levantasse e não tocasse a sineta, ninguém se levantava de estar ajoelhado e ninguém parava de orar. Por isso, naquele tempo, o Jesus Cristo, que é o mesmo hoje, porque Ele é eternamente, por toda a eternidade, Ele não muda. Naquele tempo a gente orava, o câncer era expelido, a gente orava, o crente era batizado. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu me batizei no dia 16 de abril de 1967. Os cultos nas Assembleias de Deus, tinha culto no domingo, cantava, não tinha grupos como hoje, era o grande coral a 4 vozes. Então ali cantava homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes e até criança podia cantar no grande coral. Era o coral que apresentava os louvores, era a banda que puxava os louvores da harpa. Naquele tempo, aí a leitura oficial, a pregação, e o domingo era lotado. Na segunda-feira era culto de oração e era quase igual no domingo, estava todo mundo lá. E eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de segunda-feira. O Senhor Jesus me selou com o Espírito Santo e deu dons espirituais.
Hoje, o que está acontecendo? Alguém chega na igreja e a gente usava um ditado antigamente, né? Que o pessoal fazia a oração do caçador, né? Sabe como que é a oração do caçador? Põe um joelho só no chão, né? Que era para levantar mais rápido, né? Orava uns minutinhos, só já levantava. Hoje a gente chega nas igrejas, tem um ou outro orando e está todo mundo sentado, conversando, falando do TikTok, falando do WhatsApp, falando de não sei o que, outro com revista de perfume e vendendo. Para com isso, nós estamos na casa de Deus, aqui é casa de Deus, é casa de Deus. E quando nós vamos para a casa de Deus, qual deve ser o nosso objetivo? O objetivo principal é prestar a Ele um culto de adoração. Eu não gostei do culto hoje. Não é para você gostar, é para você cultuar. E cultuar de tal maneira que aquele a quem está sendo dirigido o culto, é Ele que tem que gostar do meu e do teu culto. Porque em Ele se agradando do meu e do teu culto, vem cura, vem libertação, vem salvação, vem batismo, vem transformação, vem bênção material, vem bênção espiritual. Eu estava comentando com o pastor Marcelo aqui do meu lado, dando seu testemunho, né? Que a oração, ela nada mais é do que a conjunção de duas palavras: ora e ação. A gente tem que orar e agir. Orar e agir. Por isso é oração. A gente ora e age. Se é na igreja, chegamos e oramos. E aí, a partir do momento que o pastor, e por isso eu li o verso 7, lembrem-se dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus. Honrem o pastor. Hoje, nós estamos vivendo uma situação difícil, pastor João, que muitas vezes a igreja não honra o pastor. Honrar, gente, não é no aniversário dele, dar um terno, um sapato novo. Não, honrar é prestar atenção no que ele ensina e colocar em prática na vida. Porque daí não adianta nada orar e não praticar as boas ações que a Bíblia vai ser transmitida a nós através dos nossos pastores, através daqueles que Deus levantou para nos orientar, para nos redarguir, para nos corrigir, para dar um puxão de orelha quando necessário. Aleluia. Não é para nós ficarmos depois com mimimi. Não gostei disso que o pastor fez. Ele está fazendo para a edificação da nossa vida espiritual. Está sendo instrumento de Deus para nos corrigir, para que Deus receba o nosso culto de adoração. Santo Deus. E atentando para a sua maneira de viver. Muitas vezes, depois no final eu vou falar um pouco sobre a situação de pastores que eu disse para vocês, estou há 56 anos no ministério, já pastoreei então 16 igrejas. O que a gente passa, né, pastor? Do que a gente abre mão para estar abençoando a igreja que está sob a nossa responsabilidade. Abrimos mão de viagens, abrimos mão de férias, abrimos mão de estarmos mais com a nossa família. Para quê? Para darmos exemplo de fidelidade no culto, de temor a Deus, de obediência à palavra. Porque Jesus não mudou. Ele tem bênçãos para pessoas aqui nessa noite. Nós não estamos aqui por acaso. Ele tem bênção para mim
Ele tem bênção para cada um de nós que você não possa. Eu quero, em breves instantes, não quero me alongar, mas só lembrar que Jesus, Ele não mudou. As suas promessas estão de pé. Quantos aqui tem promessa da Aleluia! Se não se cumpriram promessas, elas vão se cumprir. Elas estão de pé. Porque jamais o Senhor promete alguma coisa que Ele não possa cumprir. A grande verdade é, como disse o pastor João no começo, muitas vezes somos nós, é os filhos. O pai quer abençoar, mas os filhos se tornam negligentes. Mas eu quero dar um testemunho de fé de uma mulher que viveu há alguns anos atrás. E ela, lá em Belém, do Pará, onde começou a guerra, volta para o Brasil. Esse moço vai se casar com aquela moça, só que por conta disso, desse risco, num país de clima completamente diferente do nosso, o nosso clima aqui é tropical. Então aqui, como nós vivemos algumas temperaturas que nem nós passamos há dias atrás, de 12, 13 graus, está todo mundo capotado, né? Mas 12, 13 graus para eles na Europa, isso é verão, porque lá é negativo, 15, 20 graus negativo debaixo do neve. Então esse moço voltou tuberculoso. Naquele tempo não tinha, hoje a ciência já consegue dominar a tuberculose, naquele tempo não. Eles se casam, depois de um ano tem um filho, e agora esse moço começa a passar mal, e vai para o hospital, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, e uma determinada noite, ele já não dormia mais com a esposa, porque era algo que era transmissível, né? Então, ele está dormindo num quarto à parte, numa rede, e de madrugada, então, ele se levanta e vai num quarto onde a esposa está com o bebê, e ela pergunta: o que foi? Você quer ir para o hospital, alguma coisa? Ele falou assim: não, eu só vim te avisar que Deus falou comigo. Eu fui arrebatado em espírito, eu vi meu corpo ficando na rede, né? Eu fui levado aos céus. Eu cheguei num lugar muito lindo, eu já gostei tanto que até queria já ficar por lá mesmo. Aquele anjo me levou para um compartimento e ele me mostrou aquele, como se fossem as lojas, sabe? Aquele cabideiro enorme assim, de roupas, de vestes brancas, mas brancas brilhantes, né? E ele perguntou: o que são todas essas vestes? E aquele ser angelical disse: são as vestes que estão preparadas para a igreja de Jesus Cristo. Levou ele a um outro compartimento, e quando abriu aquela porta assim, o brilho que emanou de lá de dentro era um brilho ofuscante, e no primeiro momento ele não conseguiu visualizar. E aí ele pergunta: o que tem aqui dentro? E ele disse: são as coroas de glória, coroa da vida e coroa da justiça, que está preparada para a igreja de Jesus Cristo, que vai ser arrebatada. Levou ele para um outro compartimento muito longo, uma mesa enorme que ele não conseguiu visualizar o fim daquela mesa. Sabe quando você vê uma coisa muito comprida, num cômodo muito comprido, que aquilo vai afilando, e você não vê o final? Ele não conseguia ver o final daquela mesa, e com cadeiras dos dois lados, e ele perguntou: o que é isso? Ele disse: é a mesa onde vai ser preparada a ceia que Jesus Cristo vai distribuir para o seu Deus. E ele está contando isso para sua esposa, essa sua visão. E ele disse: eu já queria ficar por lá, mas aí o anjo falou: não, você vai voltar, porque você vai dar um recado para a sua companheira.
E ele disse, naquele instante, o seu espírito retoma o seu corpo, ele se levanta e vai no quarto e vai dizer para ela, olha, o que eu vim te dizer, fica firme, cria o nosso filho no temor da palavra de Deus, porque eu já sei que o Senhor vai me recolher, e a palavra de Deus diz que aqueles que dormiram no Senhor, no dia que soar a trombeta, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos receberão um corpo glorioso e subirão até as nuvens ao encontro do Senhor para o arrebatamento. Então fica firme e cria o nosso filho no temor da palavra de Deus. Essa mulher, com essa responsabilidade, agora perde o seu companheiro, seu esposo, e ela se vê na necessidade de trabalhar para trazer o sustento para casa, para o seu filho, criar o seu filho. Fica com o filho com um pouco mais de 3, 4 meses, e teve que trabalhar e deixar o seu filho com alguém, né? Vizinho, um parente. Não que aqueles que cuidam de crianças não cuidam, mas aqui existe um segredo entre mãe e filho, que a mãe sabe quando o filho não está bem, se ele deixa de aceitar uma mamadeira, né? Uma alimentação, deixa de brincar, a mãe sabe que aquela criança não está bem, mas ela tinha que trabalhar o dia todo. Quando ela chegava à noite, procurava saber da criança, diziam para ela, seu filho já se alimentou, foi banhado, trocado, e ela também ia tratar de se banhar, de jantar e descansar, porque no dia seguinte ia trabalhar. Quando um dia, uma tarde, ela chega e quem estava tomando conta da criança diz para ela, a criança não passou bem hoje, você precisa levar ele no médico. A gente não correu porque não tinha um documento dele disponível nas mãos. E essa mãe leva seu filho para o hospital, e chegando lá ele é atendido e tem que ficar internado. E ela começa uma via crucis todo dia, sai cedo para trabalhar, de tarde passa no hospital para saber da criança, e o estado era regular, até que uma tarde, quando ela chega lá, o plantonista que está no dia diz para ela, olha, o médico diretor clínico quer falar com a senhora, e conduz ela ao gabinete do médico, e o médico vai dizer para ela, olha senhora, o seu filho, essa madrugada, ele deu um corre em nós aqui no hospital, e durante o dia a gente fez de tudo para a criança reagir, e ela não reage. E nós nos juntamos agora à tarde numa junta médica, e chegamos à conclusão de que nós não podemos fazer mais nada, e temos certeza que essa criança não passa dessa noite. Ele não vai resistir mais uma noite. E nós então pensamos, quem sabe se a senhora quiser, a gente libera o seu filho, a senhora leva ele para casa para tê-lo com a senhora os últimos instantes de vida dele. Se a senhora quiser, a gente libera, não precisa nem assinar termo de responsabilidade, porque dessa noite ele não passa, e amanhã cedo a senhora vem aqui então, e a gente já libera o atestado de óbito para a senhora fazer o sepultamento do seu filho. Ela com o seu rosto banhado em lágrimas, nem consegue falar nada, sua garganta embargada de emoção, ela só consegue balançar a cabeça que sim, e o médico então manda chamar uma enfermeira, trazer a criança, e quando ela recebe a criança nos seus braços, o choque de receber aquela criança nos seus braços é pior do que a notícia, porque é um montinho de ossos e pele só. A pele já está escurecida, como que necrosando já pela possibilidade da morte, os olhinhos estáticos, parados, sem brilho, a narina afilada, sem sinal nenhum de respiração, a boquinha entreaberta, os lábios ressequidos, não tem sinal nenhum de vida, todo largado. Ela pega aquela criança e sai caminhando por aquelas ruas que parece que o chão sumiu de debaixo dos seus pés. E quando ela vai chegando na sua casa, alguém que está ali esperando, ao vê-la chegando com a criança no colo, até perguntar, a criança está melhor, o médico deu alta, e ela não responde nada para ninguém, vai entrando, a sua mamãe que está com ela ali aqueles dias,
ela pede para sua mãe: mãe, por favor, despeça as pessoas, depois eu converso com eles. E ela vai entrando no seu quarto, deposita o seu filho sobre a sua cama, ali naquele quarto, volta e tranca a porta, e ela se joga de joelhos ali para orar. E a oração dela, a batalha dela em oração, eu a comparo como a batalha de Jacó no val de Jaboque, agarrado ao anjo, dizendo: eu não te largo enquanto não me der a bênção. E ela começa essa batalha em oração, e ela vai se lembrando das mensagens, ela vai se lembrando das passagens bíblicas, e ela vai dizendo: Senhor, quantas vezes eu ouvi pregações de milagres, Senhor, daquela menina de 12 anos, filha daquele principal da sinagoga, que estava à morte, e ele foi buscar socorro, pedindo para que o Senhor descesse até a casa dele. E o Senhor se demorou por conta daquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas tuas vestes, e o Senhor foi atender a mulher. E demorou de tal forma que os criados, os servos daquele principal da sinagoga chegaram e disseram: ó, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha acaba de morrer. Mas o Senhor se virou para ele e disse: tem bom ânimo, crê somente, a tua filha dorme. Senhor, eu creio que o meu filho está dormindo, vem despertar o meu filho. E essa mulher vai batalhando em oração. A sua oração já vai a altas horas da noite, da madrugada. O lugar que ela está orando é uma poça só de suor e de lágrimas. Quando ela então se lembra de outra passagem bíblica, e ela diz: Senhor, eu me lembro de outra passagem, uma viúva como eu, tinha perdido também um marido, e estava saindo para o sepultamento do seu filho, da cidade de Naim, se dirigindo ao sepultamento. Quando o Senhor ia entrando em Naim, e o Senhor disse para a mulher: mulher, não chores mais, Senhor, enxuga minhas lágrimas nessa noite, toca no meu filho também, me devolva meu filho, como o Senhor devolveu o filho daquela mulher, quando o Senhor tocou naquele esquife e disse para ele: moço, levanta. E ele se levantou. Senhor, traz o meu filho de volta, traz o meu filho de volta. E ela está nessa batalha de oração, ainda de olhos fechados, clamando. Já são altas horas da madrugada, quando então, de olhos fechados, ela percebe um clarão que invade aquele aposento, e em meio àquele clarão, ela contempla uma visão de olhos fechados, uma mão muito linda, que vai descendo sobre a cama, em direção àquela criança, e quando chega a meia altura, aquela mão balança assim, e cai gotículas como que de orvalho, mas são douradas e espinga sobre aquela criança, e ela está contemplando aquela visão, quando ela sente uma mãozinha magrinha tocar no seu rosto, e ela abre os olhos e contempla aquela criança que estava com os olhos opacos. Se alguém já viu um morto, é horrível de ver as vistas do morto, não tem brilho nenhum, é escura, mas agora os olhinhos estão brilhantes, já estão só se movendo, a sua narina já está se movendo, respirando, e os seus lábios até esboçam um sorriso, como que dizendo: mamãe, Deus me trouxe de volta a vida. Ela se levanta da sua oração, ela abre a porta do quarto e chama sua mãe, que estava deitada no outro aposento, mas não estava dormindo, ouvindo aquela oração, aquele clamor. A mãe levanta e ela diz: mamãe, só prepara uma mamadeira para o meu filho, ele só precisa agora de se alimentar. Amados, Jesus é o mesmo. Eu gostaria que a mulher pudesse ela mesma contar o seu testemunho, mas ela já está na eternidade. Santo Deus. Certamente já deve ter se encontrado com a esposa.
E agora o filho. Se aquela mulher estivesse aqui, ela poderia contar com muito mais detalhes o seu testemunho, a sua oração. Mas ela não está mais entre nós. Agora aquele filho está aqui, ele veio aqui nessa noite. E eu posso contar esse testemunho porque eu sou o filho daquela mulher. Eu sou o filho. E eu vim aqui nessa noite, Deus me deu o privilégio de estar aqui com vocês. Eu não sei o que cada um de vocês está passando, mas eu vim aqui nessa noite para dar esse testemunho e dizer para vocês que Jesus Cristo é o mesmo, Ele não muda, Ele não mudou, Ele não vai mudar, Ele não muda nunca. As promessas que estão sobre vocês, elas vão se cumprir. O Senhor é o mesmo, Ele vai operar milagre na tua família. O filho desviado, o marido não prende, a esposa do problema, Ele vai dar vitória. Porque eu sou o homem que vive a noite mais longa que um homem pode viver. Porque se a ciência, se a medicina garantiu para minha mãe que eu não passava daquela noite, então eu estou vivendo a noite mais longa que o homem pode viver. A minha noite já dura 74 anos para a glória de Deus. Para por onde eu passar, eu dizer, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele que cuida da igreja. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é o vereador, é Deus, a mão de Deus é que está cuidando de nós. É a mão de Deus. Fiquemos firmes. A vinda de Jesus Cristo está muito próxima. E o adversário está fazendo de tudo para tirar o foco de muita gente. Mas nós temos isso daqui, ó, palavra de Deus, para nós nos garantirmos, para nós ouvirmos desses homens de Deus, quando ele ministra uma palavra, um aconselhamento, ou mesmo uma exortação, é para que a gente não perca a bênção que nos está garantida, porque o desejo do meu coração é um dia encontrar o meu pai e a minha mãe, que eu não tive o privilégio de conhecer meu pai, a minha mãe sim, mas o meu pai eu não conheço. Hoje, por causa da tecnologia, eu consegui localizar alguns parentes, tios, irmãos do meu pai. Os homens já faleceram todos. Eu só tenho duas tias, uma que ainda está morando no Pará e outra que está morando no Paraná, em Curitiba. Conheço por foto, através do WhatsApp, converso com elas quase que constantemente. E alguns primos espalhados por esse Brasil. Estamos voltando, estamos aguardando a volta de Jesus Cristo para juntarmos aquele grande coral que vai estar sob a regência de Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. Amados, fiquem firmes no Senhor. Não percam tempo com baboseiras, não. Continue pregando que Jesus Cristo é o mesmo, que Ele salva, que Ele cura e que Ele prepara para a Eu quero dar uma palavrinha desse livro que nós estamos ajudando o pastor Alex, que pregou ontem na sede, que é um grande amigo, que eu fiz amizade com ele quando eu pastoreei também no Rio de Janeiro. Ele também era pastor no Rio de Janeiro. Ele é carioca da agenda, carioca de lá mesmo. E o pastor, o bispo Samuel, acabou trazendo ele para São Paulo. Ele é membro da convenção estadual e membro da convenção da mesa diretora nacional também. Ele é um jornalista e um escritor, já escreveu vários livros, tenho vários livros dele, que eu sempre estou lendo aquilo que ele escreve. E agora ele está lançando esse livro chamado Depressão no Altar, quando pastores e obreiros precisam de ajuda. Porque muitas vezes a igreja olha para nós aqui no púlpito
imagina que nós somos super-homens e não somos. Somos sujeitos, como diz Tiago falando sobre Elias, né? Que Elias era um homem igualzinho a nós. E Elias teve o seu momento de depressão. Ele teve o seu momento em que ele desejou a morte por causa do ministério. Porque na autoridade do ministério, ele desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azer e matou-os todos. E depois, pela ameaça de Jezabel, ele fugiu com medo da morte e depois ele acabou pedindo a morte, né? Num estado depressivo, porque muitas vezes a gente traz para nós, né, problemas de irmãos para a gente tentar ajudar e acabamos precisando de ajuda e não tem quem nos ajude. Então, o pastor Alex Cardoso escreveu esse livro sobre depressão no altar. Não é só para obreiro, não. É para qualquer pessoa, é para a membresia também, para ler e aprender a se cuidar. Se cuidar. Líderes de irmãs, líderes de irmãos, líderes de jovens, líderes até de crianças, precisam de se preparar para cumprir o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Deus sabe, o pastor Gilson tem me acompanhado de perto, ele sabe o que eu tenho vivido nesses últimos tempos, mas Deus tem cuidado de mim e Ele vai continuar cuidando de nós. Então depois procure com o pastor Gilson, adquira um livro desse para você auxiliar o teu pastor, auxiliar na tua casa, com os ensinos que ele traz aqui, conselhos que ele traz aqui, porque ele também vivenciou dificuldades. Agradeço pela oportunidade, pastor João, muito obrigado, foi um prazer enorme. Entra nessa graça, participa dessa graça e seja vitimado de mais uma bênção, de mais um milagre, de mais uma história linda para contar como Deus fez na vida desse servo. Deus nos quer simplesmente sentado aqui, querido. Ele vai contar essa história onde Deus nos levar. E Deus quer também contar uma história linda através de você. Então entra na graça. Não fique de fora dando risada. Amém? Fica sobre os teus pés. Glória a Deus, aleluia. Os braços do Senhor estão abertos. É tempo de ganhar tempo. Não é tempo de perder tempo. É tempo de ganhar tempo. É tempo de ganhar tempo. E não é tempo de perder tempo. Tem pessoas se perdendo aí que não querem participar mais, não querem entrar mais. Por causa de tantos motivos. E nenhum desses pode acreditar que não é por causa da glória de Deus. É por causa de alguma ação humanamente feita e produzida por alguém. Seja um instrumento de Deus. Diga para a tua alma: eu quero ser um vaso honrado e usado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Para que naquela mesa, aleluia, para que uma daquelas vestes, aleluia, para que uma daquelas coroas, aleluia, um dia esteja sobre a minha e sobre a minha vida. E aí você vai cantar para sempre: valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado, pastor Léo. Obrigado, Deus, pela tua vida, pastor. Santo Deus, aleluia. Eu estava lendo a palavra para ministrar para vocês hoje, quando Deus me falou: vou lá. Trouxe um pacote. Deus disse: eu vou lá, preciso ir lá. Deus trouxe. Sem eu me levantar, sem pegar no telefone. Deus disse: eu vou levar meus 2 vasos lá. Deus poderoso. Aleluia. Deus, aleluia. Porque Ele nos ama, querido. Glória a Deus. Ore pela vida do pastor Gilson, pela vida do pastor Léo. Poderoso Deus, aleluia. Ore para que nós não possamos desfalecer jamais. Porque Deus tem uma história linda para contar ao meu e ao teu respeito.
Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe Bianca. Deve aquele que foi preparado. Hoje era a vontade de Deus tudo isso acontecer. Volta. Amém? Minha irmã também que veio visitar. Essa casa é sua. Santo Deus, aleluia. Benção. Depois eu vou dar um beijo no meu filho. Traz ele aqui para nós orar depois, tá? Você que quer receber oração, amado, que acha que o relógio não está sendo contra você, quiser vir na frente, nós vamos orar por você. Após o término do culto. Querido Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Só glória, 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 glória. Obrigado, obrigado. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado por tanto amor, papai. É imensurável a grandeza do teu amor e da tua graça. Por causa dessa graça e desse amor, nós estamos aqui diante do meu Deus. Obrigado, Jesus. Estenda as vossas mãos. Mesmo de mãos estendidas, abre um pouco os teus ouvidos. Trabalhos da semana. Amanhã tem? Amanhã temos orações das 7h30 às 8h30. Oração das 7 às 8h30, bem? Louvado seja Deus. Oração normal, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Quarta-feira, culto de oração novamente. Sábado, eu acho que é congresso com jovens. Na sede, na Afonso Cunha. Congresso com jovens, a igreja está convidada. Amém? Eu acredito que seja, nós vamos confirmar. E o mais, domingo de manhã e à noite estamos com, dentro da graça do Senhor. Algo mais nós anunciamos durante a semana. Que a graça do nosso Senhor e as doces consolações do seu Espírito e o grande amor de Deus que nos trouxe essa noite possa nos levar em paz, guardando hoje a tua vida todos os dias, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Semana de vitória. Amém. Glória a Deus. Louvado seja.